Pronto. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui, ó, estamos aqui para honra e glória de Jesus. Irmão Josias, estou aqui mais uma vez na casa do irmão Josias, né? Para a gente fazer mais uma live, para honra e glória no nome de Jesus. E aí, irmão Josias? Graças a Deus. Louva a Deus, que Deus é o dono da vida e da saúde, né? É verdade. Estou bem, graças a Deus, bem melhor, mas se hoje muito pronto, né? Muita dor no corpo. Mas graças a Deus, Deus é bom e eu estou aqui agora fazendo essa obra e pedindo a você que, se não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus e deixe seu comentário, assista até o fim. Muito obrigado a todos vocês que é inscrito do canal José Elias, você que é inscrito do canal Diácono José Alberto. Amém? Amém. E nessa live de hoje, a gente vai estudar a respeito do fariseu, Josias. Fariseu. O que é um fariseu? Porque muitas pessoas, Josias, às vezes, tem tanto tempo de crente, Josias, tem tanto tempo de que lê Bíblia, mas ainda fica naquela interrogação: o que é um fariseu? Até você, às vezes, você está pregando a palavra de Deus, aí às vezes acha que você está pregando errado. Isso é um fariseu. Isso é um fariseu. Sempre as pessoas têm aquela questão, chamar a pessoa de fariseu. Agora vamos saber hoje o que é um fariseu, o que é um crente fariseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Josias aqui vai ler Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 11 e 12. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou ler Mateus, capítulo 23. Capítulo 23, nós vamos saber hoje o que é um fariseu. Porque muitas vezes as pessoas não sabem. Muita gente tem me perguntado: Alberto, o que é um fariseu? Me diga o que é um fariseu. Louvado seja o nome do Senhor. Então por aqui a gente vai saber o que é um fariseu. Vai, José, pode ler. Mateus 16, 11 e 12. Né? Isso. Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que os guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? O 12. Então compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Mas da doutrina dos fariseus. Entenda bem como é que é as coisas. O que é um fariseu? Agora vamos, 23 de Mateus. 23 de Mateus, versículo 2 e o versículo 4. Diz assim, São Mateus, 23, versículo 2. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Versículo 4. Pois atam fardo pesado e difícil de suportar e põe sobre os ombros dos homens. Eles mesmos, porém, nem com um dedo querem movê-lo. Bom, o fariseu. O que é um fariseu? O fariseu é uma pessoa convertida ao judaísmo, ou seja, convertido a Moisés. Convertido a Moisés. Por quê? Entenda bem. Quem é que está sentado na cadeira Quem é que está sentado na cadeira? Escribas e fariseus. Sentado onde? Na cadeira de Moisés. Quem sentou na cadeira de Moisés está pregando o quê? Eles estão pregando o quê? A lei de Moisés. Não é verdade? Alguém vai viver o judaísmo, porque a lei de Moisés está se tratando de quê? De judaísmo. Não é verdade? Então, uma pessoa, o que é um fariseu? O fariseu é uma pessoa convertida ao judaísmo. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes a pessoa não sabe mais o que é um fariseu. Fariseu, meu irmão. Então, entenda bem como é que é as coisas. Vamos voltar bem atrás, bem lá nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés. Quando Deus tira o povo do Egito, o que é que Deus dá para o povo, Josias? Dá lei, estatuto e juízo. Malaquias 4, versículo 4. A lei, estatuto e juízo. Então o povo saíram ali debaixo de quê? Saíram debaixo da lei de Moisés. Isso aí é judaísmo. Então, todos os judeus que praticam o judaísmo é fariseu. Fariseu. A gente vai estudar aqui algumas questões a respeito de Paulo e os demais apóstolos. Porque, queira ou não, a igreja de Jesus, ela foi composta, entenda bem, composta de judaísmo. Era com Pedro,
demais apóstolos, até a questão de Paulo. Paulo era fariseu? Sim, Paulo era fariseu. E fariseu por quê? Porque ele era praticante do judaísmo. Aí onde você vai ver isso aí? Vamos lá, Josias. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, você vai saber que Saulo de Tarso, antes de se converter a Cristo, ele era judaísmo, ou ele seguia a lei de Moisés. Por quê? Porque os seus pais eram fariseus, e ele era filho de fariseu. Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e 6. Vê se é o 6, Josias. O 6 diz assim: E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceu e outra de fariseu, clamou no conselho: Varões, irmão, eu sou fariseu, filho de fariseu, tocante a mesma esperança que vós. Então veja aí o que Paulo está dizendo. Paulo estava sendo agora interrogado, ou seja, estava sendo julgado, né? E se tratava que onde ele estava sendo julgado era uma classe de fariseus e saduceus, Josias. Aí onde Josias leu, Mateus, Josias, 16, veja só. Jesus disse: acautelai, cuidado com o fermento de quê? Dos fariseus, dos saduceus e do fariseu. Ele alerta, quer que a gente fique alerta, entendeu? E tenha cuidado com o quê? Com a doutrina dos fariseus. Veja aí, Josias. Veja aí. Mateus 16 e o versículo 11 e 12, onde você lê. Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis o fermento dos fariseus e saduceus? O 12. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Agora, Mateus 23, onde tem lido, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é um fariseu. Fariseu, irmão, é uma pessoa convertida ao judaísmo. Eu posso ser um fariseu? Sim, eu posso ser um fariseu. Josias pode ser um fariseu? Sim, pode ser um fariseu. O seu pastor pode ser um fariseu? Sim, ele pode ser um fariseu. É só se converter ao judaísmo. Porque judaísmo não é a mesma coisa que cristianismo. As pessoas que se converteram ao cristianismo, que no caso dos judeus, que deixaram o templo de Salomão, que viviam lá aonde? Eles viviam no pé de quem? Dos fariseus. Porque está aqui no capítulo 23, versículo 4. Porque na cadeira de Moisés estão sentados o quê? Os escribas e fariseus. Mas fazendo o que mesmo? Aí aqui, pondo um fardo pesado nas costas dos homens, para os homens praticarem, quando ele não mexe o dedo. Pondo nas costas dos homens. Quando a Bíblia fala homens, é que eu, brasileiro, José, eu posso me tornar um fariseu. Como eu posso me tornar um fariseu? Aceitando o que está na lei de Moisés. O que está na lei de Moisés, eu posso me tornar um fariseu. Mas pondo um jugo e um fardo nas costas dos judeus. Um jugo e um fardo. O que é um jugo e um fardo, José, nas costas dos judeus? Nós dizemos aqui o que é o seguinte: que quando o povo saiu do Egito, agora tinha a lei, estatuto e juízo. O povo hebreu teria que estar sendo guiado através da lei de Moisés, dos estatutos e juízo, ou seja, dos mandamentos. Agora vem aí aquela questão das leis, aquilo que era rituais, ou que era rotina na vida dos hebreus. O que era? No caso, a circuncisão. A circuncisão, porque todas as mulheres, José, que tinham seus filhos, né, tinha que levar para onde? Levava para o templo, para o sacerdote fazer o quê? A circuncisão. Entendeu? Tem essa questão dos dízimos, porque os dízimos eram levados de ano em ano, de 3 em 3 anos, para quem? Para os sacerdotes, ou seja, para a classe levítica, e esses dízimos eram repartidos para cinco pessoas, no caso, 5 classes de pessoas, que seria as viúvas, os levitas, porque os levitas não tinham herança, as terras não foi dividida para os levitas, foi dividido para as 11 tribos de Israel. Então o sacerdote teria agora, a classe levítica, tinha que se alimentar, olha, dos dízimos que era trazido agora através das 11 tribos, porque o dízimo, a prática do dízimo mesmo só aconteceu quando o povo entrou em Canaã. Então isso aqui a gente tem pregado, tem mostrado para as pessoas, que o dízimo ela só veio a ser uma prática mesmo
quando o povo entrou aonde? Em Canaã. Durante a peregrinação do povo em terra que não era sua, porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 14, aliás capítulo 15, versículo 13 até o 16, Deus está falando lá com Moisés, aliás com Abraão. Deus está falando com Abraão, dizendo que, olha, o teu descendente será escravizado em terra que não é sua, será escravizado por 400 anos em terra que não é sua, mas eu vou julgar essa gente e eles vão sair de lá levando suas fazendas. Então foi o que aconteceu, e a quarta geração tornará para cá. Então, enquanto o povo estava lá no Egito, ou durante a peregrinação de Abraão, Isaac e Jacó, porque Jacó que desceu para o Egito com as 12 tribos, com os seus filhos, né? Com seus filhos, que chegou lá. Mas durante de Jacó, voltando para trás até Abraão, então ele estaria livre, ele não estaria como escravo, estaria livre, mas estaria em terra, estaria em peregrinação, Então, de Abraão, Jacó foi um tempo, foi 479 anos. Esse povo desce para o Egito, Jacó desce para o Egito, e lá ele passa 430 anos lá. Então, em terra que não é sua, Esse povo sai para o deserto, passa lá quanto tempo no deserto? Mais 40 anos, José. Mais 40 anos. Então, esse povo entra onde? Entra em Canaã. Quando entra em Canaã, aí sim, agora está com terra, porque a terra foi dividida no meio das 12 tribos. Então, 11 tribos teve direito à terra, mas a tribo levítica não tinha terra, não teve direito, não tinha herança. Agora ia ser alimentado pelos que eles plantavam, pelos que eles criavam, que seria agora os 10% daqueles que eles plantavam e daqueles que eles criavam. Ia dar para onde? Para levar para os levitas. Os levitas também tinham que repartir entre as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Então, essa aí foi uma prática. Isso foi uma prática. A circuncisão foi uma prática, sim. Gente, foi José foi 1.300 anos, José, de Moisés a Cristo. O povo debaixo dessa prática, Entendeu como é que é as coisas? Então, 1.300 anos até Cristo. O povo vivendo o quê? Debaixo dos dízimos, debaixo da circuncisão, sacrifício de animais, porque queira ou não, o povo, o sacerdote está na responsabilidade do sacerdote prestar o sacrifício pelo povo, né? Porque era uma coisa que estava na responsabilidade de Moisés, de Arão, guiar esse povo, porque Moisés era sacerdote, Arão também era sacerdote da tribo levítica, então estava na responsabilidade deles prestar o sacrifício, matar o animal pelo pecado do povo. E isso também é uma coisa costumeira, José. É uma coisa, 1.300 anos, José, o povo debaixo desses... Isso é o que, José? Isso seria um fardo, um jugo nas costas de todo hebreu, de todo o povo judeu. Essa questão de guardar o sábado, fazer festa judaica. Então o povo viveu 1.300 anos debaixo desse fardo, desse jugo. Até nos dias de Jesus, quando Jesus entra no templo, com seu discípulo e a multidão, aí Jesus contempla lá o que? Fariseus, os escribas e fariseus sentados na cadeira de Moisés. Olha lá. Porque depois que fizeram o templo de Salomão, né? Porque de Moisés a Davi foram 300 anos. Então, 300 anos na frente, Salomão constrói o templo de Salomão. E lá estava posto lá, tinha lá um lugar, uma cadeira titulada como cadeira de Moisés. Então, quem sentasse nessa cadeira era para aplicar o quê? Era para aplicar algo da graça? Era para aplicar alguma coisa referente à graça, José? Não, era se referindo à lei de Moisés. E o que estava na lei de Moisés, ele era aplicado para que os homens praticassem. Só, José, que o problema, José, era essa mudança de sacerdócio. Esse é o problema, quando muda de sacerdócio. Quando muda de sacerdócio, o negócio pega, José, o negócio pegou. Porque 20 de Atos dos Apóstolos, veja aí, Atos dos Apóstolos, versículo 29, veja o que Paulo diz aí. Porque Paulo disse assim, olha, depois da minha partida vai surgir muitos falsos, vai surgir lobos, vai surgir pessoas cruéis, vai entrar e vai querer massacrar o rebanho. Veja o que Paulo diz. Capítulo quanto?
É 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 29. Veja aí, 20 e 29 de Atos dos Apóstolos. O problema, meu irmão, está na questão de mudança de liderança. Meu irmão, o caso é sério. Porque até nos dias de Jesus, o sacerdote já tinha profanado o templo, já tinha, o altar já estava profanado, dentro do templo de Salomão, nada mais ali estava, o negócio estava pegando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Ao rebanho, depois da minha partida surgirão o quê? Lobos. Paulo estava dizendo aí. Por que Paulo? Porque Paulo, antes de se converter ao cristianismo, meu irmão, quem era Paulo? Quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, ele vivia no judaísmo, entendeu? Sendo fiel à lei de Moisés, na questão do judaísmo, né? E ele sabia que toda a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus era formada de ex-judaísmo. Pessoas que deixaram o templo de Salomão e foram para Cristo. Aí o sacerdote agora revoltado, juntamente com toda a liderança de Israel, aí surge aí, no caso, Saulo de Tarso, que na época aí ele começou a perseguir os crentes, começou a perseguir a questão dos judeus que se convertiam a Cristo, que deixavam o judaísmo, entendeu? Porque quem deixa o judaísmo é ex-judaísmo, ou seja, fariseísmo, fariseu. Então Paulo foi fariseu, mas só que antes de se converter a Cristo, ele é convertido ao judaísmo. Depois que ele veio a Cristo, lá no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo. Quando ele cai do cavalo, meu irmão, aí pronto, aí caiu ali o que? O judaísmo. Agora ele vai para o cristianismo, aceitando, teve agora um encontro com Cristo. Um encontro com Cristo. Aí está Paulo agora pregando o que? Judaísmo? Paulo está pregando judaísmo? Não, Paulo agora está pregando cristianismo. Cristianismo. Por que Paulo teria que ter cuidado agora? Porque ele foi um dos tais que perseguiu a igreja, que maltratou muitos dos discípulos, entendeu? Agora, quando ele veio para Cristo, agora ele tinha que ter um mínimo de cuidado, um zelo, para não viver mal o judaísmo, Josias. Tem que viver agora o cristianismo. E com a partida dele ia surgir muitas pessoas, lobos, que viria aí, não ia ter compaixão do rebanho. Veja aí, José, o que é que Paulo diz? Veja o que é que Paulo diz. Leia aí novamente. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Ao rebanho, entenda bem. Né? Porque o fariseu, entenda bem, Paulo, quando o Josias leu aqui, quando Josias lê 16, 11, 12, cuidado com o fermento do fariseu e do saduceu. Cuidado com a doutrina do fariseu. Então, o que é um fariseu, Diácono Roberto? O fariseu é todo homem convertido ao judaísmo, não é o cristianismo, entenda bem. Então, no judaísmo, você vai viver aquilo que os fariseus estão aplicando, a questão da prática dos dízimos, né, Rosinha? Na questão da prática da circuncisão, a oferta alçada, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica, por quê? Porque isso aí é judaísmo. Isso aí é judaísmo. Agora você já sabe o que é um fariseu. Fariseu pode ser eu, pode ser você, pode ser o vizinho aqui, pode ser quem. Por quê? Porque no momento que você dá o dízimo, você é um fariseu. Porque o dízimo é da lei. É da lei. Judaísmo. Do judaísmo. Então veja como é que é a questão. Nós estamos aqui tentando explicar, porque muitas vezes a pessoa não sabe, ei fariseu. Quando eu estava pregando contra o dízimo, contra a guarda do sábado, festa judaica, isso lá em Recife, em Pernambuco, os pessoal vêm me chamar de fariseu, quando na verdade não sou fariseu, porque deixei de dar o dízimo, que nem Paulo. Paulo deixou de dar dízimo, fazer circuncisão, sacrifício de neto, guarda do sábado, festa judaica. Paulo agora estava pregando o quê? A graça de Cristo. A graça de Cristo. Então a questão, quando Paulo chegou em Gálatas, entenda bem, na cidade de Gálatas, dos Gálatas, aqui foi que Paulo viu. Paulo, no capítulo 2, versículo 14, o que foi que Paulo viu? Paulo viu que os apóstolos, que estavam lá, Pedro, os demais apóstolos, não estavam andando conforme a verdade do Evangelho, meu irmão. Não estavam andando conforme a verdade do Evangelho. Então, Paulo chega e repreende Pedro na cara e os demais apóstolos, e assim, vem cá, Pedro, olha, nós somos judeus por natureza, não somos pecadores dos gentios.
Porque você está querendo tentar convencer o gentio a viver como judeus. Não faça isso. Nenhuma carne será mais justificada diante de Deus, pela lei de Moisés. Nenhuma carne será justificada diante de Deus pela lei de Moisés, mas sim pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. Nada de lei de Moisés. Leia, Josias. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 39. Veja o que é que Paulo está dizendo aí. Veja o que foi que o apóstolo Paulo está dizendo. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, ou ele é justificado todo aquele que crê. Que crê. Pronto, Paulo está dizendo aí. Se você não pode ser justificado pela lei de Moisés, mas você vai ser justificado pela fé em Cristo. Aquilo que você não pode ser justificado na lei de Moisés, mas você será justificado pela fé em Cristo, não pela lei de Moisés. Não pela lei, por quê? Porque se você vive a lei de Moisés, você está vivendo o judaísmo. E se você vive o judaísmo, você é o quê? Um fariseu, meu irmão. No momento em que o seu pastor diz, você tem que dar o dízimo, então se você dá o dízimo, tanto ele é fariseu que está cobrando de você, como você também é fariseu que dá o dízimo. Ou guarda sábado, ou qualquer coisa que está na lei de Moisés. Então, quem está sentado na cadeira de Moisés? Os escribas e fariseus. Foi por isso o motivo de Jesus ter profetizado o que, Josias? A queda do templo. A queda do templo, porque o templo de Salomão ia cair por cima da cadeira de Moisés. Para quê? Para que parasse totalmente com aquele jugo, aquele fardo. Aí aparece Jesus Cristo. Por quê? Porque enquanto ele não viesse, sempre, Josias, enquanto o templo tivesse erguido, e sempre tivesse sacerdote fariseu sentado na cadeira de Moisés, até hoje, Josias, está o quê? Até hoje estaria o quê, Josias? O povo lá em Israel vivendo o judaísmo, como de fato o judeu vive o judaísmo. Quando o fim do judaísmo é Cristo, quando o fim da lei de Moisés é Cristo. Mas o que é que está acontecendo lá em Israel? É que os judeus, não crendo no Novo Testamento, nem crendo naquele Jesus que veio há mais de 2000 anos atrás, permanece onde, Josias? Veja aí, Josias. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. Veja só. E o que é que acontece até hoje? Entenda bem, isso acontece lá e acontece aqui no Brasil, e está acontecendo em todo mundo, está acontecendo no meio da igreja, entenda bem. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Entenda bem como é que as coisas. O Velho Testamento foi abolido por Cristo. E até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, o Torá, ao judaísmo, o véu ainda está preso no coração dos judeus. Mas só que os judeus estão lá sem templo. Mais de 2000 anos que o templo de Salomão, a casa do tesouro, foi destruído. Por quem? Por quem? Por Roma. Por quê? Porque no ano 63, no primeiro século, Roma entra dentro de Israel. Entra em Israel. E o templo é reformado por Herodes. Aí no ano 70 do mesmo século, o que é que acontece? Vem o general Tito, que é de Roma, destrói o templo totalmente, se cumprindo o quê? As profecias de Jesus Cristo. Que o templo de Salomão ia cair. Caindo mais de 2000 anos, vem o quê? A graça de Cristo, o evangelho da graça. Só que Paulo disse, já depois da minha partida, vai vir muitos judeus, vai vir muito fariseu. Os fariseus vão entrar dentro das igrejas. Vai entrar dentro das igrejas, mas não vai ter dó do rebanho. Não vai ter dó do rebanho. Pronto, irmão Josias aqui. Uma experiência aqui, irmão Josias. Irmão Josias nasceu numa igreja chamada Igreja Cristã, que hoje não tem, hoje não tem, hoje é outro nome. Mas os líderes, a liderança do irmão Josias veio todo o tempo pregando a graça do Senhor Jesus Cristo sem dízimo. Sem dízimo, meu irmão. Josias, a família de Josias, tudo pertencia a essa igreja. Só que com a morte, aí, Josias, é o problema, Josias. Aí quando o pastor presidente dele morreu, quando outros foram tomando posse, daqui a pouco foi entrando o quê? Foi entrando o judaísmo, já foi começando a cobrar malaquia, agora tem que dar cobradismo, tem que fazer isso, aí entrou agora para o judaísmo. Agora a igreja onde Josias frequenta agora, quer dizer, a igreja que Josias frequentava hoje é fariseu. Hoje tem mesmo de gente fariseu, meu irmão, porque o fariseu é aquele que dá o dízimo, aquele que guarda sábado, festa judaica. Então, o tempo para ele ainda não caiu.
Não caíram. Quando para os judeus, lá o templo já caiu. O templo, a casa do tesouro já caiu. Não tem como você estar levando dízimo para lá, porque a casa do tesouro já caiu. Então, isso para dar lugar à graça. Por quê? Porque enquanto Jesus Cristo não viesse, entenda bem, enquanto Jesus Cristo não viesse, não se manifestasse dentro de Israel, se os judeus sempre iam viver sempre no judaísmo. No judaísmo, veja aí, José, Gálatas, capítulo 3, José. Veja aí, José, o que foi que Paulo disse. Depois que Paulo se converteu, quando Saulo de Tarso vivia no judaísmo, ele vivia maltratando, perseguindo a igreja. Olha por quê? Porque ele era fariseu. Fariseu convertido a Moisés, não era Cristo, mas no caminho de Damasco ele caiu do cavalo, meu filho, ele caiu do cavalo. Então veja aí, Josias, Gálatas 3, o versículo 23, Josias, veja aí o que é que diz, até o 25, para honra e glória de Jesus. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar, né? Pronto, lá. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Isso, Josias. Para que pela fé possamos justificar. Pela fé em Cristo, seremos justificados. 25. Mas depois que a fé veio, depois que Jesus Cristo veio, estamos mais debaixo do aio. Entendeu? Quando Jesus Cristo, já não estamos mais debaixo da lei de Moisés, já não estamos mais debaixo da lei. Por que quem está debaixo da lei de Moisés está debaixo de quê, Josias? 13 e 10, Josias, 13 e 10. Porque quem está debaixo da lei de Moisés, meu filho, quem está debaixo do judaísmo, está debaixo. Todos aqueles que são da obra da lei estão debaixo da maldição. Bom, outro versículo, Josias, o 11. O 11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado. Pela lei de Moisés, ninguém será justificado. E o que tentar se justificar pela lei de Moisés? José, acontece o quê? 4, José? 5 e 4. Capítulo 5, versículo 4. O que tentar se justificar pela lei de Moisés? Porque se você dá dízimo, se guarda sábado, festa judaica, se você tentar se justificar por isso, você já caiu da onde? Veja aí, José. Separado está de Cristo, vós os que vos justificai pela lei. Da graça tende caído, meu irmão, tende caído. Agora você já sabe o que é um fariseu. Fariseu é todo aqueles que vivem o judaísmo. Todos aqueles que estão ainda na cadeira de Moisés, escutando ainda aí o que? Os fariseus, meu irmão. Todo hoje, em pleno século 21, mais de 2000 anos, a igreja, a graça do Senhor Jesus Cristo invadiu a terra, mas também vem aí também o que? As seitas, religiões que também, que invadem a terra, porque Jesus disse que haverá falsos profetas, falsos ensinadores, falsos doutores, falsos aquilo. Então não estamos livres, foi possível para enganar até os escolhidos. Então, quando nos dias de Jesus, os fariseus atacavam. Então, estava lá, os discípulos do Senhor sempre tinham fariseu lá. Por quê? Porque o fariseu, eles vinham do templo de Salomão, e quando via falar de Cristo, e através da pregação de Jesus, as curas, os milagres feitos, aí Jesus conquistou muitos judeus, porque o propósito de Jesus é tirar o judeu do judaísmo. O propósito de Jesus é tirar o povo da lei de Moisés, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. No momento que seu pastor diz mesmo assim, olha, você tem que dar o dízimo, ele está dizendo, você tem que ser fiel. A quem? A Jesus? Não, você está sendo fiel ao judaísmo. Está sendo fiel à lei de Moisés, não a Cristo. Entendeu como é que é as coisas? Não a Cristo. Porque quando os judeus deixavam o templo de Salomão, se convertiam a Cristo. Eu fiz uma pregação essa semana dizendo, você já pensou, você já se perguntou por que João Batista nunca foi no templo de Salomão, José? Você já se perguntou? Por que João Batista nunca entrou no templo de Salomão? Por quê? Porque a Bíblia diz que ele via graça sobre graça, graça sobre graça. E a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. 1:16, 17. Então ele vivia 100% graça. Então não era o objetivo de João Batista ir no templo de Salomão, porque quem estava sentado na cadeira de Moisés? Quem era o fariseus e escribas, os escribas e fariseus, quando julgam, faz nas costas, nós vamos praticar. Então não era o objetivo de João Batista lá dentro do templo de Salomão. Para quê? Para viver o judaísmo?
Não, ele veio pregar a graça, meu filho. Ele veio pregar a libertação na pessoa de Cristo. Então veio trazer os judeus, olha, todos os judeus, todos os fariseus que estavam dentro do templo de Salomão para Cristo. Para Cristo. Então estava lá. Então, quando ele veio do deserto. Ele apareceu do deserto. Ele não veio do templo de Salomão. Ele não veio do templo de Salomão. Era para ter vindo dentro do templo de Salomão, José. Porque diz aquela questão, né? É o Torá, a lei de Moisés. Então tudo tem que vir dentro do templo de Salomão. Aí ele veio de onde? Ele veio de onde? Lá do deserto. Por quê? No deserto é o lugar de se aprender com Deus, meu filho. No deserto você aprender com Deus. Nem todo. Olha, o que você está dentro do templo, aí, irmão, você vai ser obrigado a viver o judaísmo. Que nem você falou ontem para mim, conversando com ele aqui, sobre os irmãos evangelizando na rua, é bonito? Mas é que nem você falou, né? Então. Pregam a Cristo no meio da rua, no campo de evangelismo, pregam a graça, falando da graça, mas quando chega dentro do templo, vai viver o judaísmo, vai viver guardar a lei, guardar o sábado, a questão dos dízimos, a questão da oferta ao sábado, a questão disso, a questão daquilo, quando isso já foi abolido. Já foi abolido por Cristo. Então quem pratica isso é fariseu. Você é fariseu e não sabe, meu irmão. Você é fariseu e não sabe, entendeu? Quando você diz assim, não, bom, vai ter um fariseu, eu posso ser até um fariseu, mas fariseu conforme Paulo, porque Paulo se converteu ao cristianismo. Mas tem muitos ainda, como Paulo diz, por que, Pedro? Pedro, por que você está querendo convencer o gentil a viver como judeus? Não faça isso! Então tem muitos ainda que não caiu do cavalo. Tem muitos pregadores, muitos pastores, padres que não caíram do cavalo ainda. Estão aí em cima do púlpito obrigando você a viver como judeu. Você tem que dar dízimo, rapaz. Você tem que dar dízimo, porque um determinado pastor disse aí, olha, se o seu nome não tiver nada da igreja como dizimista, você para mim não vale nada. Você vale, esse camarada é um fariseu, e se você der o dízimo, eu também é um fariseu. E acontece que eu cheguei a ver, a contemplar, o diácono José Alberto encheu a igreja de criança, tinha chamado de Deus, tinha chamado de Deus. Foi isso mesmo, José, deixa eu contar essa história, José. Ser bem rápido. Não fique chateado, ore e agradeça a Deus por nós estar aqui pregando a você. Sabe por que a gente prega essa mensagem para você? Porque nós temos amor pelas almas, amor por você. Estamos pregando. Não estamos aqui falando mal do pastor nem da igreja, não tem nada a ver com o pastor e igreja. A gente está combatendo, esse canal foi feito para combater a heresia do dízimo do sistema religioso. É isso que nós estamos fazendo aqui, porque a gente tem amor às almas. Entendeu? O varão encheu a igreja de criança, porque me botaram na responsabilidade de trabalhar com criança. Então, tinha lá os filhos dos irmãos, portanto, tinha aqui uma faixa de uns 15 crianças. Eu comecei a trabalhar com aquelas crianças e quando, 2 meses, 3 meses para frente, a igreja já estava lá com 115 crianças, José, 115 crianças. Eu estava lá. Entendeu? Então o que foi que o pastor disse? Irmão, é muita criança, é muito menino, é muito. Mas Jesus disse, deixa que as crianças venham a mim. Deixa que as crianças venham a mim, porque dela é o reino do céu. Sabe o que ele disse? Ele disse, não, vamos